a Profile está aberta. Comecei minha carreira há 20 pouquinhos anos atrás, já está quase para 20 e muitos, e comecei com mainframe, desenvolvedor mainframe, passei por plataforma baixa, comecei com Oracle 6. Quem conhece Oracle sabe que ele rodar com DOS até, né? Então, comecei bem no início ali. E, bom, daí eu passei por tudo, né? Então foi BB3 e toda aquela festa do ano 2000. Eu comecei a carreira na Xerox, fui transicionado para a EDS, Electronic Data Systems, foi comprada pela HP. Se dividiu, virou HPE, eu fiquei do lado da HPE. A HPE agora juntou para a CSC, virou DXC. E o legal disso tudo é que eu entrei na Xerox como estagiário e até hoje eu não entreguei o currículo para ninguém. Então, estou no meu primeiro emprego, entrei como estagiário. E eu já passei por várias empresas, vários clientes, foi a Xerox, foi a Embratel, foi a Vesper, e agora estava atendendo a Claro TV, e agora estou atendendo também a NET e uma nova empresa que eles estão formando, que é a América Móvel. Né? E nesse meio tempo, já desenvolvedor, eu passei para uma equipe intermediária que era de desenvolvimento, de otimização de queries. Foi aí que mais gosto pela parte mais técnica do Oracle, em torno de DBA de infraestrutura. E depois a infraestrutura é meio chata, então depois eu passei para modelagem de dados, já construí sistema há alguns anos, e depois voltei para performance. É muito legal. Aí, uns 3 anos atrás, estava meio chateado, performance, a pessoa fica meio chata novamente, né? Aí vi esse curso que até tem essa dupla fantástica aí que encontrei lá, né? E essa pós-graduação, e abriu um mundo novo para mim. Então, realmente, de chato agora acabou tudo, porque abriram um grupo de analytics, estou nele lá na DXC, e a gente está trabalhando assim, desenvolvendo POC de tudo. Então, qual é o problema? Em classificação de incidente, o cara chega lá com um texto que descobrir assim, qual é o rol que o cara do call center vai percorrer para esse texto daqui. Então, eu tenho que, a partir daquele texto, ter um método de aprendizagem de máquina para chegar a uma classe que, na verdade, aponta lá para um script que vai para o cara do call center, ou vai dizer para que grupo tem que ser direcionado aquele chamado. Outra semana aparece um problema que, não, olha só, é que eu tenho um processo, bom, como isso é um negócio que está em andamento, vou falar de processo industrial, tá? É um processo industrial que eu tenho um equipamento e eu tenho que fazer uma análise de peça. Então, olha, vocês têm que... Só que isso aqui tem ambiente aberto, né? Um ambiente controlado. Então, você pode ter sombra, aparece variação de luz e não tem uma solução para isso. Então, a gente tem que desenvolver uma solução para fazer análise de imagem e conseguir reconhecer, por exemplo, reconhecer o objeto, onde está o objeto, qual o tamanho de determinada parte do objeto. Então, tudo isso a gente está utilizando diversas áreas de machine learning. Esse projeto que eu fiz aqui foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz na pós, foi justamente para classificar pessoas desaparecidas. Eu tenho uma base de pessoas desaparecidas, é uma base suja pra caramba, que aí aprendi realmente qual é o primeiro problema do machine learning, que é limpeza de dados. Eu passei, eu diria assim, 80% do meu trabalho foi limpando dados. O programa de limpa dados, ele é gigantesco. O programa que faz a predição, assim, praticamente eu tenho blocos assim, de 20 linhas que cada um deles faz a predição. A parte de trabalhar os dados é a parte mais difícil. Então, esse é o primeiro foco, né? De lá para cá já aprendi muito mais coisa, mas apresentar aquilo que, assim, o que eu aprendi naquela época é o que eu quero apresentar para vocês, e no final apresento mais alguma coisinha aqui, ou falo mais um pouco mais sobre outras coisas que eu estou fazendo e o que eu estou usando de algoritmos e soluções por trás. Bom, esse foi o trabalho. Então, nós temos uma base de pessoas desaparecidas. Então, o meu professor coordenador, ele está apresentando esse trabalho lá no simpósio no Sul. Não é esse trabalho aqui é um pedaço, na verdade, quase que é só um capítulo do trabalho dele.
Ele fez toda uma análise de clusterização para identificar diversos tipos de comunidades, as mais vulneráveis dentro de comunidades de baixa renda, por exemplo, pessoas desaparecidas. Como o meu trabalho foi aqui determinar se uma pessoa desaparecida tem probabilidade de ser encontrada ou não, com base nesses dados. Então, quais são os fatores que são mais importantes, que foram mais relevantes para que aquela pessoa fosse localizada, para que ela voltasse? E que regras? O que eu consigo inferir a partir disso? O que eu consigo determinar a partir de conhecimento? A clusterização te dá regras muito gerais. O que eu consigo pegar de mais específico aqui? Bom, e o que eu usei para fazer isso? Bom, dá para ver legal aqui? O legal desse quadro aqui, costumo dizer, o que você vai usar para resolver o seu trabalho? Assim, é o cheat sheet de machine learning. Na prática, você descobre que os trabalhos que você realmente tem um pouco mais de complexidade do que um trabalho puramente acadêmico, vocês usam 3, 4, 5, 6 dessas soluções diferentes aqui. Então, esse problema aqui é um problema específico de classificação. Então, nós temos aqui uma divisão, daqui para baixo, problemas supervisionados, quer dizer, eu sei o que eu quero saber isso aqui. Tem os dados, eu quero saber isso aqui. Me responde. Mas para isso tem que ter uma massa de treino. Então, essa massa de treino já tem uma massa de treino para essa resposta. Eu tenho uma massa de treino, uma massa de teste, os casos de vida real, onde eu vou pegar os mesmos dados de entrada e vou tentar dar a mesma resposta com uma precisão aceitável. Aqui para cima, nós temos os chamados de algoritmos que são não supervisionados, quer dizer, eu não tenho uma resposta que eu espero daqui, eu quero descobrir, eu quero aprender. Mas não necessariamente apenas para isso. Por exemplo, aqui em clustering, nós temos técnicas de clusterização, onde você vai pegar aquela massa de dados e vai aplicar alguns algoritmos. Eu estava vendo isso anteontem, aplicar isso em R, onde você utiliza um algoritmo hierárquico, onde você traça alguns limites das suas variáveis e ele começa a dividir esses dados em árvores. Você consegue pintar isso e consegue identificar certos grupos que têm algum tipo de afinidade. Aí você consegue aprender um pouco sobre os seus dados. Aí eu estou aprendendo a começar a fazer isso antes do trabalho de analytics, mesmo que eu já sei o que eu quero. Mas aí eu começo a ver se aqueles dados realmente eles têm uma boa correlação com aquilo que eu quero. E como eu estou olhando o dado na fonte, eu posso aprender um pouco mais sobre o negócio. E aí eu começo a aprender se tem causalidade. Não basta só ter correlação. Correlação pode ser a coincidência. Para saber também, o mais importante, vai saber se tem causalidade. Do lado de lá, modelagem de tópicos é muito legal para classificação de textos. Aqui ele fala de PCA, Principal Component Analysis. Isso aí para alguns problemas específicos. Eu estou passando isso agora também. A gente tem um algoritmo legal, funcionou fantástico. Ele tem que classificar textos, só que ele tem que rodar num hardware mínimo. Aí, só que os 6 GB do modelo não cabiam lá dentro. Aí a gente descobriu que, aplicando o PCA, que basicamente faz assim, uma redução da dimensão das variáveis, você tem um modelo que tem 50, 60 variáveis. Ele consegue fazer uma redução daquilo, que pode chegar a 5, 10, 8, 3 variáveis. Ele vai fazer uma compactada naquele volume de dados de entrada e você passa a treinar com aqueles dados reduzidos. E com isso, como você tem um conjunto de dados de entrada mais reduzido, o modelo fica mais compacto, mais simples. Então, basicamente, eu queria falar sobre isso aqui. Se depois alguém quiser falar mais sobre algumas dessas áreas aqui, se for uma delas que eu ainda não conheço, eu estou no pipeline de treinamento de qualquer forma. Esse aqui é o mesmo slide que eu coloquei aqui só para, caso o primeiro fosse muito escuro. E nesse trabalho aqui, onde eu peguei essa massa de dados, depois de fazer a limpeza, vou até falar um pouco mais
sobre limpeza à frente, como organizei os dados. Eu tive que fazer um trabalho de binning dos dados, e isso aumentou bastante a eficácia dos algoritmos. Eu utilizei esses algoritmos aqui. Logistic Regression entra aqui somente como baseline. É um algoritmo antigo para caramba, já usa isso extensivamente há mais de 100 anos, então a gente tem um bom baseline para a gente saber, olha, o meu algoritmo está bem acima, muito acima, o quanto ele é bom. E de repente, só a regressão logística já resolve o meu problema. Então, Decision Trees é basicamente um algoritmo de árvore de decisão, esse aqui já é bem antigo também, e dois mais novos. Esses dois são caras novos pedaços, Random Forests e XGBoost. Vou falar um pouco mais sobre eles. Mas antes, falar sobre isso aqui. Isso aqui é muito importante. No Machine Learning, você tem basicamente dois conjuntos de equações. Uma que vai te dizer o quanto o teu modelo está errando. Na hora que você está treinando, o quanto ele está errando. O que você quer fazer aqui é diminuir o erro. Agora, você quer diminuir o erro até o máximo possível para você ter um resultado com a maior acurácia. Só que aí você incorre num problema. Quando ele faz isso sobre aquela massa ali onde você está treinando, você corre o risco de ter o que é chamado de overfitting. Ele se torna especialista naquela massa de dados. Tão especialista que quando você apresenta dados um pouco diferentes, dados novos, ele vai errar, vai falhar miseravelmente. Então, para isso que entra essa segunda parte da equação, que é a regularização. É tão importante quanto a primeira, porque ela justamente vai ficar vendo onde é que esse modelo está começando a ficar muito ajustado ao meu dado e vai começar a cortar. Por exemplo, quando eu falar de árvores random forests, você tem a poda das árvores. Você cria mais árvores, aí você começa a podar algumas árvores que podem ficar muito específicas ou tem uma probabilidade muito baixa. Ok? Decision Trees. É um algoritmo bem simples, é bem antigo. Você constrói apenas uma árvore onde você pega, o algoritmo pega, no caso, a feature, a característica, aquela característica do dado que seja mais relevante e começa a fazer splits. Aí começa a separar, olha, o teu conjunto de classes, de resultados, vai para a direita, vai para a esquerda. Aí você começa a fazer outros splits. E ao final você tem aqui na folha uma probabilidade. Bom, Decision Trees é um algoritmo antigo, ele é bom, ele é muito legal para você conseguir regras. Porque você consegue uma regra clara, pelo menos algumas. Por exemplo, aqui eu tenho uma regra muito clara aqui sobre esse ramo que tem uma probabilidade muito elevada. Outros nem tanto. Mas pelo menos eu tenho uma regra aqui escrita. Eu tenho uma árvore. Só que alguém pensou, o que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Random Forests, você gera árvores aleatórias, várias combinações de features aqui e verifica qual é a probabilidade de que você tem da folha acertar aquele cara. Errou demais? Joga fora. Nesses momentos também entra aquela função de regularização lá no final. Tem uma regularization function lá que você faz aquele ajuste, qual é a precisão daqui. Você quer mais um fator de 10 ali para reduzir um pouco mais, você fica ajustando esse tipo de coisa para você evitar o overfit do modelo. Então, o que nós temos aqui? Ele começa a gerar árvores, são milhares de árvores, aqui por exemplo com 2, onde o resultado é a soma das probabilidades dos nós. Ele pega o primeiro nó, 2, aqui 0,9, onde está o menino também, qual a probabilidade desse carinha aqui, 2,9. O senhor aqui, na primeira árvore ele aparecia aqui com uma probabilidade de menos 1, só que aqui eu tenho uma segunda, onde eu consegui fazer mais um split aqui, então com uma probabilidade menos 0,9. Então eu começo a gerar árvores de forma aleatória e começo a fazer um trimming dessas árvores também. Eu vou gerando árvores e vou eliminando, gerando e vou eliminando. Até que meu modelo começa a aprender
E se eu tunei corretamente os meus parâmetros, ele não vai fazer um overfitting e vai ter um aprendizado razoável. Ok? Um outro modelo é o Gradient Boost, XGBoost, onde ele gera uma árvore de cada vez e, em teoria, o que ele faz é, a cada árvore, ele tenta cortar o erro pela metade, em teoria. Ele é considerado melhor para alguns problemas, mas a minha experiência é que cada um desses algoritmos eles se adaptam melhor a um problema ou a outro. Para quem não conhece profundamente os algoritmos, a técnica é você testar todos eles e ver aquilo que se adapta melhor ao seu problema. Nesse modelo, eu tinha essas variáveis aqui de entrada, quantos dias a pessoa estava desaparecida até ela ser encontrada, altura, peso, idade, essas são quantitativas. E nessas aqui eu tinha um problema. Esse foi o primeiro problema que eu tive. Por exemplo, o peso. Eu tinha 500 gramas, tinha 500. De outras eu tinha 38. Obviamente não são 38 gramas, são 38 quilos. Aí eu tive que fazer todo um algoritmo de separação ali para explicar. Pela idade, esses 500 tem que ser gramas. Entendeu? Ou não, estava 0,5. Obviamente aquilo são 500 gramas, é meio quilo, então isso está certo. Então eu tive todo esse trabalho antes para conseguir acertar os dados e colocar todos eles na mesma unidade. O segundo, entre 1 quilo, vamos lá, entre 38 quilos e 39 quilos, podem ter 200 pessoas ali dentro. E o algoritmo, por exemplo, XGBoost e Random Forest, ele começa a ter um problema ali, porque eles começam a querer separar entre 38 quilos e 560 gramas, entre 38 quilos e 565 gramas, ele começa a gerar ali entre cada uma dessas separações. E você tem que ter uma sensibilidade para perceber que você não precisa ter essa precisão toda no peso ou na idade. Foi aí que eu aprendi o binning. O que é? Eu começar a agrupar as pessoas por uma faixa de peso mais próxima. Então, eu tinha... eu não me lembro exatamente das faixas, eu posso até ver mais à frente, rodar o ritmo para ver onde ele joga. Ele começa a agrupar, então tem as pessoas com 0, 5 quilos, peso foi a cada 5 quilos, idade a cada 3 anos. Então, em tese, eu preciso de menos árvores para conseguir fazer o split ali e conseguir separar os dados. A acurácia dos modelos. Vamos lá. Regressão logística, 75, 72, 75, ela é bem estável. Os outros modelos, os outros algoritmos. Decision Trees ficou até abaixo de regressão logística. Essencialmente ele monta uma única árvore, né? A grande vantagem é que você consegue extrair algumas regras ali da árvore de decisão. Random Forest e XGBoost ficaram na mesma faixa em 80% a 81%, 79% a 81%. Okay? Então, testando vários modelos, eu descobri, olha, eu tenho dois aqui, Random Forest e XGBoost. Eu preferi Random Forest, porque XGBoost é muito mais caro. E esse é um outro problema. Você tem dois tipos de algoritmos. Geralmente ele tem duas qualidades. Ele pode ser bom ou barato. Qual é bom? Ele consegue uma acurácia legal. Barato, ele custa pouco de máquina. Memória, CPU. O problema é que você não consegue os dois. Um é bom, o outro é barato. Só que o que é barato, ele não é tão bom, e o que é bom não é barato. Então você tem que achar um meio termo. Qual é o melhor? Por exemplo, esse aqui poderia ser até melhor. E tem mais testes lá que eu fiz depois, em que ele ficou batendo consistentemente 81%, enquanto o Random Forest ficou em 80%. Só que eu precisava levantar a máquina na nuvem para rodar esse cara. Eu tenho um teste que até roda no notebook, mas é com uma configuração bem menor. Eu abro menos árvores, ele roda menos épocas, consome bem menos memória. Na nuvem ele conseguiu 82%, 83%, 85%, só que eu fiz uma coisa com as variáveis que é uma loucura, que você transforma praticamente tudo em 0 ou 1. Então, eu crio um monte de dimensões ali no meu modelo.
E quando explode essas dimensões, eu tenho mais possibilidades de ter splits. É claro que ele ficou rodando durante algumas horas e consumiu uma memória absurda, mas ele consegue construir um modelo mais preciso. Aí depende da sua aplicação. Isso vale a pena? Você precisa disso? Um modelo mais barato, que roda mais rápido, ele pode atender o seu problema e garantir a sua entrega. Uma coisa legal é que você tem, para cada tipo de modelo, ele já te apresenta, por exemplo, você consegue extrair a importância da variável. Aqui nós temos, tem transtorno mental, os dias desaparecidos, isso aqui foi para a árvore de decisão. Transtorno mental, dias desaparecidos, altura, sexo, idade. Regressão logística, tá negativo, começa de lá. Transtorno mental, esse parece ser uma feature assim, forte já para esses dois escolheram. Os outros já são bem menos importantes e esse aqui, regressão logística, aportou esse aqui é cor do cabelo. Pode estar atrapalhando o modelo. Para ele, isso aqui está atrapalhando. Então, eu posso considerar testar, retirar essa feature aqui e testar novamente no modelo para ver se ele aprende melhor. Ok? Aqui, Random Forest, mais uma vez, desaparecido, transtorno mental, idade. Então, o transtorno mental é uma feature que já tem 3 modelos que apontaram aqui. Então, isso aqui está me dizendo uma coisa muito importante sobre o meu dado. Isso aqui foi até uma coisa que o meu professor puxou daqui, já para o trabalho dele, ele desenvolveu um novo grupo de clusters, onde ele começou a estudar isso aqui. Por que transtorno mental é uma feature tão importante? Isso não tinha isso nos dados, não tinha isso na literatura dele. Aqui foi esse transtorno mental já não apareceu aqui, apareceu lá embaixo. Ele considerou outras features, dias, idade, cor da pele. Dias aqui ele considerou mais importante. Então, para cada algoritmo, ele considera um conjunto de features como sendo mais importante. E, assim, não dá para dizer, olha, essa feature é a melhor. Para um determinado algoritmo, uma determinada feature pode ser melhor do que outra. Então, não tem uma regra, não tem uma lei para tudo. Isso daqui é uma coisa legal para mostrar. Isso aqui é uma das árvores do XGBoost. Vocês podem ver aqui onde esses números representam as features F8, F8, F0, se não me engano, são os dias desaparecidos. Ele começa a fazer os splits. E no final das folhas ele tem as probabilidades. Olha só os valores das probabilidades. Algumas são negativas, que estão atrapalhando. Outras são positivas. Elas estão ajudando. E os valores são bem pequenos. Então, para você, realmente, isso aqui é ele vai gerar centenas, milhares de árvores para, no final, somar essas probabilidades e ele conseguir ter aquela acurácia de dizer que, com base nessas features aqui, eu chego a 80% de precisão que esse cara vai ser encontrado. Okay? Mas aqui... bom, esse projeto foi até aí que eu cheguei nesse projeto, e agora está apresentando lá no Sul, vamos ver se ele vai voltar para alguma coisa, né? Reiniciar esse projeto de outra forma, dar uma continuidade. Outras coisas que eu estou fazendo, além daquilo que eu já falei, de trabalhar com visão robótica, classificação de incidentes, análise de texto, o que mais? Uma pergunta só no final do seu trabalho. O significado que você achou ali é o quê? Por exemplo, o fato de aparecer lá estudos mentais, qual foi o significado disso dentro dessa interpretação? Isso aqui, ele levou para o trabalho dele para identificar o motivo, o porquê que transtorno mental é tão importante. Uma das coisas que ele já identificou é que pessoas com transtorno mental, elas tendem a fugir, a desaparecer com mais frequência, mas dependendo da faixa etária, tem outros dias desaparecidos, depois de 2 ou 3 dias não são encontrados. Porque não é uma pessoa que fugiu não quer ser encontrada. Normalmente tem algumas faixas aqui, algumas das árvores,
em que nós descobrimos, por exemplo, que existem faixas etárias em que é uma criança que ela não desapareceu. Ela saiu de casa e ela até sumir. Ela volta daqui a 2, 3 semanas. Agora, alguém que tem um transtorno mental, ele não consegue se alimentar. Quem vai ajudar? Ele não vai correr atrás. O adolescente que foge, ele se vira. Ele sabe para onde ele vai. Ele sabe onde ele vai dormir. Agora, quem tem transtorno mental, não, está perdido. Então, geralmente, ele é encontrado depois de alguns dias. Dependendo da faixa etária. E isso aí foi importante. Dependendo de outras features, descobrimos que ele poderia não ser mais encontrado. Especialmente idosos. Idosos não eram mais encontrados. Então, uma coisa importante pessoas com transtorno mental. Pode ter uma política pública para, se essa característica for apresentada no agente público, ele determinar uma busca local, ou, se é um idoso, ter uma busca mais ampla, porque ele pode se deslocar mais. Pessoas com transtorno mental, aparentemente, com mais idade, elas conseguem se deslocar com maior velocidade e alcançar uma área maior. Então, a busca tem que ser uma área maior. Uma criança ou menor de idade, geralmente fica uma área mais reduzida, fica próximo da residência. Ele sai e muitas vezes ele quer voltar, ele não consegue. Então, a busca pode ser local. Então, e essas foram uma das conclusões que ele chegou utilizando essa feature específica aqui. Ele já levantou até a ideia de direcionar políticas e regras para agentes públicos. Ok? Aí uma coisa legal que a gente está começando a fazer aqui. Como isso aqui foi um projeto meu que eu estou fazendo agora para esse módulo que eu estou terminando agora. Começando a mexer com o IoT, que é uma outra área também. Não sei quem já mexeu aqui. Esse carinha aqui, na verdade, ele está instalado na minha varanda, onde ele fica coletando dados de umidade, temperatura, pressão, e se está chovendo. Eu estou tentando prever chuva. Até o momento eu consegui prever que choveu. É sério, começou a chover, dali uma meia hora e tá chovendo. Não, vai chover. Já recebi e-mail, vai chover. Mas, por quê? Os dados que isso aqui gera, eles têm que ser analisados de uma forma temporal. Análises temporais são uma das áreas mais difíceis. Estou começando a desbravar isso aqui agora. E realmente é um dos maiores desafios que tem, ainda mais coincidida com dados, que tem uma... Aí você começa a perceber, por exemplo, pensar a pressão atmosférica. A pressão atmosférica varia absurdamente ao longo do dia. Ela sobe ao longo do dia, ela cai durante a noite. Eu adicionei um sensor aqui para medir a luminosidade. Então eu tenho, como correlacionar também, essa curva. É isso que eu estou tentando utilizar agora para conseguir transformar isso aqui em curvas de tendência e conseguir fazer a previsão. Mas esse é um primeiro projeto que eu estou tentando levantar. Comunicação, ele está fazendo isso aqui via protocolo HTTP e ele chama um programinha PHP. Essencialmente ele faz uma chamada de uma página onde ele passa os parâmetros para essa página e armazena no Redis. Eu vou trocar o protocolo para o MQTT e vou colocar um brokerzinho Mosquito para fazer esse trabalho. Que esse é o padrão da indústria, né? Você utiliza esses protocolos para fazer isso. Isso é uma outra coisa que a gente está fazendo também. E esses protocolos são utilizados em larga escala em soluções IoT industriais. Isso aqui é só uma reprodução de uma coisa que eu estou fazendo em casa, mas que eu quero reproduzir os mesmos problemas que eu faço com projetos, onde nós temos dezenas de milhares de sensores coletando esses dados. E aí o problema é outro. Você descobre até legal, tem sensores, tem aqui, o servidor está recebendo, só que ele recebe centenas de dados por segundo e você descobre que você tem que colocar servidores em paralelo. Então você já tem um Hadoop, assim, muitos programas dentro do Hadoop, por exemplo, com um Kafka, vários servidores, aí você começa a distribuir os dados entre os vários servidores para todos eles receberem aqueles dados em paralelo e você não perder dados. Se serializar, é uma coisa muito... A gente aprendeu a primeira vez, os sensores foram ligados. Dá para receber? Dá. A gente calculou que dá para transmitir a média. Só que quando todos os sensores começaram a transmitir exatamente na hora que o relógio batia lá, virava um minuto, o servidor, olha, não deu para entender.
todos os dados que chegaram no mesmo minuto. Então a gente descobriu que, sim, tem uma solução mais parruda, mas em casa. Assim, estou aprendendo sobre isso aqui, alguns problemas que estou vendo aqui. Eu não coloquei entender porque meu vizinho tentou hackear. Ele tentou acessar a minha página, mas tentando descobrir o que era. Descobri que vinha do. Eu já tinha mapeado todos os MAC do prédio, né? Eu já sabia quem é que estava tentando lá. Aí no dia que eu estava subindo o MQTT, aí eu vi ali ele tentando subscrever o serviço. Quer dizer, então, a primeira coisa, baixar esse cara aqui, eu tenho que me preocupar com segurança. Aí, segurança desses protocolos é primordial. Nós tivemos um problema recentemente, já tem 1 ano ou 2, em que hackers conseguiram alterar a programação de câmeras, onde eles invadiram as câmeras e utilizaram as câmeras para fazer ataque. Essencialmente, o hardware por trás das câmeras é como um microcontrolador. Pode ser muito mais fraco, pode ter muito menos memória, mas dá para colocar um programa. E conseguiu fazer um ataque de DDoS utilizando câmeras de segurança. Onde eles conseguiram invadir as câmeras e fazer isso. Então, uma das preocupações é o protocolo. Tem gente para trollar em todo lugar, tem no meu prédio. Aí, procurei fazer uma apresentação geral, não entrei em detalhes, em código. Aliás, tem uma coisa para mostrar aqui. Quando eu falei de pessoas desaparecidas, eu tenho aqui. Não. Será que se consigo? Ok. Aqui eu tenho aqui o programa que faz. Não. Poxa, não tá. Consigo? Não estou conseguindo mostrar aqui não. Eu acho que se você puxar ele para a tela, vai. Ele minimiza essa tela aí e ele agora arrasta. Deixa eu puxar aqui. Cuidado com o celular de foco que estava dentro do cantinho. O seu mouse está na TV. Quando colocar aí, coloca o Windows lá. Se agarra na palavra. Ok. Bom, como eu falei, esse é o programa que faz o guerreiro de dados. Ele pega os dados de entrada, faz todo o processo de limpeza dele. Vocês vão ver que aqui tem 500 linhas de código. É só para fazer tratamento de dados. Idade, fiz alguns agrupamentos aqui a cada 3 anos, 3, 6, 9, 12 anos, e agrupei aqui as pessoas. Altura foi a cada 10 centímetros, agrupei as pessoas também. Peso foi a cada 5 quilos. Esses foram os trabalhos sobre os dados, né? Predição. Esse é o programa exatamente que roda os 4 algoritmos. Então, ele começa aqui a gerar os gráficos e, nesse momento, ele está fazendo a predição. O conjunto de dados ele é razoavelmente pequeno, então ele consegue rodar numa máquina pequena. Esses aqui são os parâmetros que têm que ser tunados a cada modelo. Então, é isso aqui que você tem que ficar ajustando para que o seu modelo tenha uma boa redução na taxa de erro e ele não faça um overfitting, não se ajuste demais aos dados.
esses parâmetros aqui são os mais difíceis realmente de se ajustar. E aqui está gerando também os gráficos com a importância das variáveis. Esse aqui é o Logistic Regression, é onde que tem valores negativos, né? Você atrapalha, que é o cabelo. Aqui, dias, idade, transtorno mental, esse aqui é o Random Forest. Aqui tem o Decision Tree. Todos eles têm esse bloco de parâmetros que vocês podem ajustar para melhorar ou piorar o modelo. É mais fácil piorar do que melhorar para a experiência. O que mais? O que eu estou utilizando agora eu estava tentando utilizar TensorFlow. Só que TensorFlow essencialmente é Lego. Mas todas as peças são iguais. Imagina Lego com todas as peças são iguais. É exatamente isso. Você vai construindo peças a partir de peças. Para resolver esse problema, tem esse aqui? Não. Esse daqui. Existe o Keras. O Keras, alguém chegou e pegou, olha só, pegou essas pecinhas pequenas e montou blocos maiores. Quer dizer, você tem uma função um pouco mais prontas, algoritmos um pouco mais completos, que você pode, que no fundo eles têm por trás TensorFlow. Eu estou utilizando esse carinha aqui, justamente para fazer a minha previsão do tempo. Esse aqui é de um problema, de um artigo, em que ele faz a previsão de poluição na China. Ele está até no ICS lá, é um dos datasets que estão lá no ICS. E ele faz esse trabalho de pegar os dados que você tem em uma determinada hora e fazer um shifting do resultado. Qual o resultado que você quer prever? Quer prever poluição? Ele pega aquela linha de dados e joga a poluição para a hora seguinte. Então você consegue, com os dados do passado, tentar prever o futuro. Ele monta esse frame, onde ele faz o shift do que você quer prever. Bom, por enquanto, no meu caso, eu estou tentando prever chuva e ele só consegue prever que, olha, está chovendo. Estou vendo, está chovendo pra caramba lá fora. É onde eu consegui chegar. Mas essas bibliotecas são algumas coisas que são muito legais, onde você consegue construir. Por exemplo, aqui ele está transformando as séries de dados em um modelo supervisionado. O que ele faz é escalar os dados. Por exemplo, você tem variáveis com peso, onde você pode colocar de 0 a 100. Altura, se você colocar em metros, você tem meio, 80 centímetros, 1 metro. Isso atrapalha o modelo. Então, uma das coisas que você faz é você colocar todos os dados na mesma escala, de 0 a 1. Todos eles são proporcionalmente escalados para chegar entre 0 a 1. Aqui a separação de dados de treino e teste. E você tem a construção da minha rede neural. Aqui, já no final. E tem aqui um momento. Não, eu estou usando só o algoritmo aqui. Eu tenho outro algoritmo, onde eu tenho a construção da própria rede neural aqui. Você pode até adicionar mais entradas, torná-la mais complexa e adicionar mais níveis. Você pode tornar a sua rede neural um pouco mais complexa, onde ela pode se adaptar a um conjunto de dados com mais variáveis que sejam mais complexos. Por exemplo, a primeira surra que eu levei com visão robótica foi legal, você tem uns algoritmos bacanas na internet. A acurácia daquele MINIST, já vou falar daquele MINIST, daquela base de dados MINIST, onde tem os dígitos de 0 a 9. Então, tem alguns algoritmos que o pessoal fala, não, tem 99%. É só que uma coisa é você pegar um conjunto de pixels de 9 por 9 e jogar numa rede neural. A rede neural tem o quê? A entrada é 9 por 9. Aí você coloca uns 3, 4, 5 níveis e você consegue chegar a 90 e tantos por cento. Pô, legal. Roda, bacana. Agora, pega uma foto com 1024 por 2048. Qual o tamanho da rede neural para fazer isso? Não rola, não faz. Na verdade, nós não funcionamos assim. Então, são esses desafios entre a teoria e a prática que eu tenho que lidar no dia a dia. Você aprende a subdividir imagem, que é como nós fazemos também. Nós não temos a imagem em toda uma área ao mesmo tempo. O nosso cérebro fica subdividindo
nosso campo de visão e fica processando cada um desses pedaços em paralelo. Afinal, tem 80 bilhões de neurônios para isso, né? E o nosso respirador tem o quê? Tem bilhões no máximo. Então a gente está uma ordem de grandeza de um cérebro humano e a gente não dá nem para dizer ainda que um neurônio artificial, um neurônio de programação, equivale realmente a um neurônio humano. Quem não sabe ainda exatamente como o neurônio funciona, isso aqui é um best-guess. Então, são esses desafios. E o que mais? Visualização de dados. Apareceu. Claro. Por exemplo, R. Além do Python, eu uso muito R porque ele tem umas ferramentas de visualização que são fantásticas. Vou carregar esse carinha aqui. Ele faz plots interativos. Aqui eu estou gerando uma massa de dados. O que ele tem aqui? Eu tenho X, que é um conjunto aleatório de dados. Y, um outro conjunto aleatório de dados. Z, eu peguei a variável Y e fiz somei um valor dela. Então, a minha variável Y, Z, eu sei que é dependente de Y. Aí, como é que fica isso aqui? Se eu comparo X com Y, eu tenho um conjunto aleatório. Se eu comparo X com Z, eu também tenho um conjunto aleatório. Quer dizer, se eu pegar um valor de X e outro de Y, eles podem estar em qualquer lugar do meu gráfico. Agora, quando eu comparo Y com Z, eu tenho uma correlação. Só que é difícil você ver, às vezes, essas correlações em 3 dimensões. Tem um programinha aqui que faz justamente essa... Então aqui eu posso ver em X e Z que eu tenho uma distribuição, porque elas não são dependentes. Eu tenho em X e Y uma distribuição aleatória, elas não são dependentes. E eu consigo ver numa outra dimensão que Y e Z são dependentes. O que é mostrado naquele terceiro gráfico, só que aqui eu consigo ver a relação com outras variáveis. É claro que essas aqui são aleatórias. Então, elas não dizem muito sobre, assim, elas não dizem nada muito mais além de, olha, legal, sou aleatório. Então, pegando alguns dados reais, deixa eu ver aqui, e aquele dados de poluição. Dados de poluição, eu vou carregar algumas variáveis. No caso de ponto de orvalho, temperatura e neve. Se levou. Quando eu comparo ponto de orvalho e temperatura, tem muitos pontos. Eu tenho uma distribuição razoavelmente aleatória, mas eu posso ver aqui que eu tenho uma curva, onde abaixo dela eu não tenho pontos de temperatura. Então eu tenho uma relação com ponto de orvalho e temperatura. A comparação aqui com neve. Deve estar demorando para mostrar. A maior parte do tempo não está nevando, mas eu tenho alguns momentos em que eu tenho neve e acontece numa faixa de ponto de orvalho. Existe uma relação. A temperatura com neve. Mais uma vez,
olhar essas coisas em 2D fica difícil de visualizar. Quando nós vemos isso em 3D, nós conseguimos ver outras correlações entre as variáveis e podemos tomar algumas outras decisões a respeito do nosso modelo, das nossas features. Onde aqui eu consigo ver a correlação entre essas variáveis. Uma coisa muito interessante é que nessa dimensão aqui eu tenho uma correlação linear entre temperatura e ponto de orvalho. Isso não acontece por acaso, porque o ponto de orvalho ele é calculado com base na temperatura e ele é uma relação entre a temperatura e a umidade, que não tem aqui. Então, se eu tivesse umidade aqui também, eu poderia ter uma relação entre esses dois. O que eu posso fazer aqui nesse momento? Eu posso ter uma redução de dimensionalidade aqui. Aquele PCA, que é o algoritmo PCA, ele pode trabalhar justamente isso aqui e reduzir essas 3 dimensões. Aqui tem só 3, mas imagina um modelo que eu tenho dezenas. Eu posso começar a animar dimensões aqui, onde ele vai identificar esta linearidade aqui, nesta visão, e o que ele vai fazer? A teoria por trás do PCA. Você tem os dados que estão distribuídos em torno de o que pode ser uma reta. Se você tenta calcular a distância desses dados até a reta, você pode calcular eles horizontalmente e verticalmente. O que o PCA faz é calcular ortogonalmente. A partir da reta, vai até aquela informação. Aí você pega aquela reta e joga sobre os dois eixos. Pronto, você acabou de eliminar uma das dimensões e agora você tem um cálculo da variabilidade daquele conjunto de dados com apenas uma das dimensões. Você acabou de eliminar uma das dimensões. É assim que funciona o PCA. E é o que esse modelo aqui mostra, é uma coisa que pode ser feita aqui nessa dimensão e nessa. Eu descubro que esse dado aqui ele pode ser irrelevante a uma parte do tempo, já que a uma parte do tempo ele é zero e só em alguns momentos é que eu tenho aqui esse salto aqui dos dados. Bom, gente, basicamente é isso que eu queria mostrar. Um pouco de tudo que eu estou fazendo, eu só entrei a fundo em nada aqui, mas é só para vocês terem uma visão geral assim, de tudo que eu estou vendo. Entendeu? Que você não conseguiu. Vai fazer a pergunta. Perguntas. Eu tenho muita dúvida, mas eu vou fazer só 2 ou 3 só. O Alzheimer ali, ele se encaixaria onde? Na parte do desaparecido? Transtorno mental. Transtorno mental. E aí a probabilidade dele ser encontrado? Acho que dependia da idade. Pessoas com mais idade tinham mais... Porque o Alzheimer o grau do Alzheimer às vezes não está relacionado à idade, entendeu? Sim, mas as pessoas com mais idade têm mais dificuldade de locomoção e de expressão. Tá. Enquanto as pessoas mais novas... Exatamente. As pessoas mais novas, elas desaparecem em alguns casos específicos. São pessoas novas que desaparecem. Não desaparecem. Elas sofrem um acidente porque não conseguem atravessar uma rua, elas esbarram, caem, quebram a perna, vão parar no hospital e são encontradas 1 ou 2 dias depois, por exemplo. E a outra é o perigo de escolher um banco de dados assim, tão agudo que possa experimental assim. Por quê? Ele podia crescer muito. Bom, para começar, escolha entre bancos de dados. Podia ser um... Eu não tinha, na verdade, eu não tenho... assim, tem muitas opções, mas o meu dado, essencialmente, é chave-valor. E o Redis, só isso, é chave-valor. Aliás, chave-valor em vários níveis. Na verdade, você pode guardar... Tem uma estrutura no Redis que é chamada hash, onde você guarda um dado que é, no fundo, um registro. Você faz uma espécie de tabela no Redis, utilizando o hash. Você busca os seus hashes e cada um deles é um registro que vai no registro. É o que eu estou fazendo nessa base. E eu escolhi o Redis. Primeiro que tinha que escolher um banco para fazer o trabalho desse semestre, e foi o Redis. Ele é um banco que está muito bem classificado. Ele é... Oi? É rápido, ele é leve, ele é fácil de instalar, ele não tem limitações no Raspberry Pi, além de memória, mas até o momento não estourei memória. Por exemplo, a primeira coisa que aconteceu quando fui usar MongoDB
foi esbarrar nas limitações. Por exemplo, em 32 bits, a versão de 32 bits do Mongo tem uma limitação na quantidade de documentos que você consegue armazenar. A versão de 64 bits, legal, tem 64 bits, só que ele tem uma limitação no tamanho do documento que você armazena. Você quer armazenar um JSON gigantesco, chegou a 16, acho que 16 megas. 16 megas. Exato, eles, olha só. Você tem que quebrar. Você tem que Não quebrar dá. ele, velho. Exatamente. Seu livro você tem que capturar ele e assim por diante. Exatamente. Então, cada banco tem um determinado conjunto de escolhas. Eu disse por quê? Ele foi fácil de instalar, você baixa, compila, está no ar, acabou. E justamente os dados que eu queria guardar são chave-valor. Eu tenho para aquela hora quais são as medições que os meus sensores buscaram de temperatura, umidade, pressão. E isso cabe precisamente naquela estrutura do hash, que fica muito fácil de consultar. Obrigadão pela aula aí. Mas aí a palestra vai estar no linkzinho para baixar ou não? Eu vou subir a palestra, vou ver com eles aqui se vai ficar também no Analytics e tudo. Eu vou pegar esses códigos aqui que eu apresentei, que eu executei, eu vou subir também no Git e vai subir junto com os slides. Usando essas comunidades. Queria perguntar uma coisa, cara. Eu lembro que vocês tinham identificado sobre tráfego humano, um cluster, uma coisa assim. Na verdade, expectativa de ser, na verdade, não era comprovado. Ele foi orientado a não falar sobre isso. Ah, tá. Não, isso foi trabalho do Raul. Foi em clusterização que ele conseguiu identificar quais são as pessoas mais sujeitas a serem alvo de tráfego humano. Mas aí foi em clusterização. Foi um daqueles gráficos que ele apresentou que tinha aqueles... De redes complexos. Exatamente. Perguntas? Pergunta aí, você me lembra? Quando você compara os modelos, a gente chama teste, como eles falam teste, por exemplo, para comparar os modelos. Olha, essencialmente, procuro aquelas métricas de retorno mais usuais, que cada modelo oferece, geralmente oferecem as mesmas métricas, então você pode fazer a mesma comparação. Então, por exemplo, ali na execução, não sei se dava para ver no final, aparecia RMSE, que basicamente qual é o teu erro em torno ali, se não me engano, eu estava tentando medir, é uma variável que vai de 0 a 1000, que é a poluição desse modelo, aqui, e o erro era de 30, se não me engano, era de 30, então 30 em 1000 é razoável, por isso que o modelo tem uma boa precisão. É uma outra coisa aqui, deixa eu puxar isso aqui, galera. Estou falando desse modelo aqui quando eu comparo esses modelos, deixa eu ver aqui na apresentação, que a apresentação está em outro slide. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu coloquei a acurácia, apenas a acurácia. Mas temos duas métricas, que eu não lembro agora, Precision e Recall. São duas métricas básicas. Eu tenho que ficar comparando duas métricas de cada modelo? Não. Você pode usar, por exemplo, o F1 Score, que é mais ou menos uma média harmônica entre as duas. Então, a primeira separação entre os modelos eu faço pelo F1 Score. Eu calculo o F1 Score de cada modelo e comparo. Bom, quem é que apresentou consistentemente os melhores resultados e quem foi o mais barato para mim? E se eu preciso de alguma coisa, de um modelo barato, que rode em hardware rápido, eu já tenho uma escolha para fazer ali. Eu já tenho o primeiro desempenho. A partir dali eu começo a fazer um training até chegar ao modelo que eu quero. E eu estou sempre, quando eu faço essas comparações, eu estou sempre pesquisando outros modelos. Foi aí que eu achei, por exemplo, o Passive Aggressive. Ele é ótimo para textos. Ótimo. Recomendação. Para textos, Passive Aggressive.
ele faz... você tem que fazer algumas coisas antes, você tem que fazer o TF-DF dos dados. Pesquisa do Mescalano e PSGS já tem alguns os cases lá montadinhos, por exemplo. E aí eu vou pegando cada um desses algoritmos e vou jogando também aqui na frigideira. Só que aí, a partir do momento que eu já começo a ter o baseline, quem é que deu da regressão logística? Esses aqui. Bom, eu joguei naquele caso, por exemplo, eu já chutei para o alto a árvore de decisão. Quem sobrou? Sobraram esses dois. Mas esse aqui, mas Random Forest é mais barato do que XGBoost. Escolhi Random Forest. É assim que eu faço essa escolha. Fuse Force. Teve uma pesquisa do Telo, que é justamente uma pesquisa dos analistas de dados para o modelo mais utilizado por eles, que era o logístico, o que é um modelo barato. Basicamente, você consegue. Uma coisa, por eu vi da estatística, o que a gente fazia era analisar as variáveis bem antes, e verificar a correlação entre elas. E quando a gente trabalha com idade, peso e altura, é uma correlação aí. Uma pessoa de meia idade sempre vai ser, se não se ele chegou, né, isso antes, ou as mesmas variáveis que estão CGUs, estão na árvore de decisão do metodologia, que eles podem atrapalhar. Né? Sim. Quando eu comecei a testar, acho que esse momento da regressão logística, eu estava passando bem e os outros estavam pior, justamente por causa dessa variabilidade. A partir do momento que eu comecei a fazer o binning, eles começaram a melhorar o resultado. A regressão logística não fez muita diferença, até piorou um pouquinho. Mas você considerou as três? As três. Será uma... Porque eu não sei, em geral, no meio do site eu não tenho experiência, ele sai o vídeo. O fator de inflação da variância. E isso muito alto atrapalha a precisão entre eles. Isso é um ponto bem variado correlacionados a essa situação. Sim, justamente esse trabalho eu fiz, foi no primeiro semestre, eu não sabia nada de machine learning, estava 6 meses no curso e virando noite para aprender tudo isso. Tudo isso. E o que aprendi lá para cá é isso, por exemplo, que eu estava mostrando agora. Como enxergar a correlação entre os dados e você utilizar, por exemplo, escolher melhor, você começar a eliminar, descartar features, justamente porque elas têm uma correlação forte, utilizar o PCA para fazer uma redução das dimensões. Claro que a partir daí você não consegue fazer uma coisa, porque quando o resultado do PCA são features que ele produziu. Então já fica mais difícil, mas ele já faz um bom trabalho de delimitação. Acho que esse ponto tem uma questão que existe um tempo que as variáveis se correlacionam, mas tem um outro pedaço que não se correlaciona. Então, vai ter não necessariamente quanto maior, mais alto o cara é, mais idade ele tem. Não, isso não totalmente correlacionado. Então, assim, se você for tentar descorrelacionar isso aí, você pode acabar até tirando a informação do modelo. Não, acho que você, igual ele dividiu, segmentou, saber onde vai segmentar. Poxa, determinada altura abaixo de 1 metro, isso não é uma altura. Isso com certeza é uma criança. Então é uma correlação muito alta. E o peso vai ser um peso muito baixo, talvez abaixo de 30 quilos. Sim, eu estava pensando no processo de atividade para a variável como um todo, aí você já começa a ter problemas. Você vai fazer uma subdivisão do modelo, vai fazer um modelo para determinada coisa e acaba dando uma quebrada. Mas o ponto que eu achei interessante que ele falou, a gente tem muita cultura de querer ir para um modelo mais complexo de cara. Então, vou pegar uma rede neural e vou descer sobre o baseline. Eu acho que isso é erro para a gente. Muitas vezes você precisa passar por uma regressão logística, você estabelecer um baseline e você olhar assim, olha só, pior que isso aqui não tem como ser, cara. É um modelo rápido, vai dar um resultado rápido e se for pior do que isso, estou perdendo tempo. Então, acho que é um processo importante. A gente tem que começar, se a gente for fazer uma exploração de alguma modelagem nova, começa pelo básico e a gente vai construindo essa visão. Muitas vezes, você começar com um modelo mais complexo, aumenta as chances de você passar por toda
podem, entre aspas, suportar pode aumentar muito a chance de você verificar seu resultado. Sim. Então é mais um motivo para fazer isso que você falou, né? Começar pelo mais simples. Um dos motivos de eu ter partido para o binning, para não ter cortado as variáveis, é porque não tem uma correlação tão forte assim não, porque uma coisa é você, o usuário clicou no botão, ele clicou, você registrou. Você tem o que está no log, o que está no log aconteceu. Agora, esses dados são coletados de ouvir falar, alguém chegou assim e copiou assim. Então, eu tenho casos de pessoas com mais idade que estão lá com 0,5 no peso. A própria limpeza fez ajuste. Exatamente. Eu tive que anular muitos dados. Então, não nesse conjunto específico de pessoas desaparecidas, eu não confio em nada naqueles dados. Ainda assim, eles conseguiram ter uma sensibilidade razoavelmente elevada para prever o resultado. Se a pessoa pode ser localizada ou não. Pessoas que podem ser localizadas significa que foi algo momentâneo. Acho que não foram justamente o que o Raul utilizou para fazer um trabalho de localização, para pegar esse pessoal, porque se não voltou, foram alvos de tráfico. Ou podem ter morrido. O que acontece muito com pessoas idosas com problemas mentais é que elas são atropeladas, atravessando na rua, vão para o hospital, ninguém identifica, vão para o cemitério e acabou, some. Ninguém mais acha. Isso acontece muito também. Então, nesse caso, não é tráfico humano. Mas você consegue distinguir isso portando pela idade. Então, tem toda uma confiança que a gente tem que ter nos dados também e desconfiança. Rede neural é um perigo. Volta e meia eu estou tentando utilizar também rede neural, por exemplo, nesse programa de classificação de texto, que o Particle Pascal Compress. Ele tem uma assertividade boa. Posso fazer uma rede neural? Não. Olha só, deixa eu falar então sobre... Depois que passa o TF-DF, eu tenho um conjunto que tem... como é que ficam as minhas dimensões das minhas features? 35.000 por 30.000. Que eu vou digerir isso aqui? Eu não sei nem se existe computador que consiga, onde eu consigo botar uma rede neural que consiga demorar isso. Ela não pode trabalhar com features dimensionadas desse jeito. Tem que ter redução de dimensionalidade. Reduziu para uns tantos milhares para outros tantos milhares. Ainda assim, eu não consigo construir uma rede neural. Tudo bem, não, faz convolucionado, tá legal, mas quantas camadas vai ter esse negócio? Para identificar se aquela foto ali tem uma foto, se tem um cachorro ou não naquela foto, se tem um cachorro ou não está dizendo onde é que tem, onde é que está a carinha dele, está sorrindo ou não, está dizendo. A maior probabilidade de ser um cachorro. Uma rede neural que assim, um hardware médio lá, assim, octa-core, 32 GB, para rodar o dia inteiro para treinar aquele negócio. E ela tem dezenas de camadas. E cada camada tem lá 250, 250 por 250, tem 80 por 80, tem 300 por 300, por aí vai. Em todas essas camadas. Isso para uma foto pequena de um cachorro. Só para dizer, olha, a maior probabilidade tem um cachorro. Isso, em segundo lugar, pode ter uma chaleira. Isso é uma rede neural. Então, no nosso momento da tecnologia, a gente tem que ter mente aberta com os algoritmos, testar vários algoritmos em paralelo e descobrir quais são os algoritmos que são mais propícios a resolver determinado tipo de problema. Para você usar uma rede neural, por exemplo, para descobrir em que lugar da imagem tem esse quadradinho aqui. Caramba, é dificílimo. É dificílimo, porque você tem que ter uma rede neural que te informe nessa imagem toda qual é a densidade da probabilidade de cada pixel. Olha o tamanho, olha a quantidade de informação. É muito complexo. Aí o pessoal está saindo com algumas soluções loucas para isso. Por exemplo, tem Darknet e YOLO, por exemplo, para fazer esse tipo de coisa. Outras soluções. Os chineses estão saindo com algumas coisas assim também loucas lá para fazer esse tipo de identificação. O que o pessoal está fazendo na prática para fazer isso? Estão utilizando o OpenCV, ele tem algoritmos de hard cascades que eles são para identificar features. Como é que o ser humano identifica uma imagem?
ele essencialmente quebra em vários pedacinhos e para cada pedacinho ele procura áreas de sombra. O cérebro procura essas áreas de sombra. Ele procura essas regiões. O algoritmo ele não tem 80 bilhões para tratar uma área de sombra. Então o que o algoritmo faz? Ele procura características, são features na imagem, que ele consiga identificar de uma forma regular. Já viram esses programas que identificam o rosto da pessoa, desenham um quadradinho e dizem, esse cara aqui é o Ted? Então, são dois. Primeiro, alguém usou o Cascade, que ele já vem de fábrica com modelo treinado para identificar rosto, olhos, placa de carro russa. Já viu algumas coisas loucas, mas você vê que você tem possibilidades até de você treinar, criar o seu Cascade. Você pode treinar ele e criar o seu modelo ali dentro, utilizar ele. Mas o que o pessoal usa geralmente é isso, porque você identifica o rosto, ele identifica essa área, traça, ele te dá essa região, e se faz, você aumenta um pouquinho mais, traça um quadrado, recorta aquela imagem e vai ter 300 por 300 pixels. Aí você joga numa rede pré-treinada aí e treina essa rede para identificar pessoas. Isso você consegue fazer em poucas horas. Uma rede pré-treinada para classificar imagens, você treina ela. Então, você não usa muito algoritmo. Você não usou redes neurais? Não, sim, claro. É um algoritmo complexo, convolucionado de inteligência artificial, mas quem fez o trabalho pesado de chegar lá e cortar cada uma das imagens, e quando, por exemplo, identificou o cachorro e recortou, foi um algoritmo simples, que ele apenas identifica, por exemplo, curvas, identifica linhas verticais. Eu vi um cara resolver um problema que Rio de Janeiro não estava conseguindo matar. Ele estava querendo identificar. Deixa eu traduzir isso porque isso ainda está em andamento. Vamos lá, estrada. Você quer encontrar defeitos na estrada. Você passa uma câmera e você quer mapear esses defeitos. Rede neural estava louca, não conseguia mastigar todas as informações e identificar os defeitos. O treinamento estava demorando demais. Com o Cascades, ele determinou, não, o que eu quero descobrir, a faixa está interrompida ou não. Apareceram defeitos, artefatos na minha imagem, ele detecta. Então você consegue treinar ele para fazer isso, ele roda em tempo real. Então, no momento que ele está rodando, ele identifica, recorta aquela imagem, já separa e já manda para o operador, que ele, por exemplo, o carro pode ir na frente, já passar isso para o cara atrás, que para o carro, olha, tem um reparo para fazer aquilo. Então, tem algoritmos simples que resolvem problemas que a gente neurais ainda não consegue chegar lá. Se o algoritmo ali da árvore de decisão, você mostrou que em cada ramo o algoritmo ele divide, tem um limite ali que ele divide. O algoritmo ele utiliza algum critério ou essa divisão é randômica? Outra pergunta se em cada ramo do algoritmo ele também ele usa algum critério para selecionar que atributo ele vai dividir. Random Forest é essencialmente randômico. Está no nome, é randômico. Agora, você tem algum controle do algoritmo em quantas árvores você vai produzir, quantas podas você vai fazer, o quanto você vai podar essa árvore para evitar o overfit. Você tem esse controle. E a Random Forest, a seleção das features e onde ele vai fazer o split é randômico. XGBoost, não. Ele faz uma árvore de cada árvore ele vai tirar. O que eu aprendi daqui? Essa feature, ela tem uma previsão boa. Na próxima, eu vou tentar fazer melhor. Ele vai tentar encontrar um outro split ali que seja melhor. Ele vai ajustando. Exato. Então, a escolha é feita de forma diferente. E não necessariamente aquele que parece ser melhor tem o melhor resultado. Aí o XGBoost ele pode usar uma árvore que foi boa, aí fez uma pequena alteração, ficou pior, ele volta para a árvore que estava antes. Os carros ele procura construir uma melhor. Até ele conseguir realmente atingir aquilo que ele... O objetivo é de a cada árvore conseguir reduzir a metade do erro. Teoria. O professor do MIT falou. Sim. Na prática, nós temos aquele problema de overfitting e de regularização. Um tenta reduzir o erro, o outro tenta deixar o algoritmo mais genérico para que ele
não fique muito ajustado. Então, eu talvez conseguisse isso com XGBoost se eu pegasse as variáveis que, por exemplo, eu tenho peso e transformasse cada valor numa nova variável, onde eu vou dizer 0 ou 1 para aquele peso. 3 quilos, 5 quilos, 0 ou 1. Só que aí eu vou ficar com um monte de features. Para processar isso, eu preciso de uma máquina muito mais parruda e muito mais memória. Vai demorar muito mais para processar esse modelo. E vou conseguir uma acurácia melhor. Porque isso é o campo dele. Ele vai pegar cada um desses splits e vai procurar o melhor a partir dali. Mais alguém? Mais um. O Carlos gosta de falar, por isso que eu chamei ele. Lá atrás, por que você escolheu o R no seu projeto? No primeiro, nesse segundo, no seu terceiro? Porque eu queria me desenvolver nos dois. Eu estou usando os dois. Por exemplo, eu sei que Matplotlib é muito legal. Agora, algumas coisas do Matplotlib, por exemplo, para fazer gráficos, dão um pouco mais de trabalho para customizar. O R, ele já faz algumas coisas de graça para você. Eu colocar, para aparecer colocar cores no gráfico, eu só coloco uma linha a mais, dizendo, olha só, pega essa variável aqui, e elas são cores. Que cores? Ele escolhe lá tem umas palhetas que ele escolhe. Você pode pegar até uma palheta e injetar, usa essa palheta aqui. Mas ele já escolhe e fica bonitinho. E aparece um label do lado, entendeu? Não, eu só queria colorir, eu não quero label. Você tem que fazer como subir, é só passar um parâmetrozinho, some aquilo. No Matplotlib eu vou ter mais trabalho para construir cada um desses elementos, eu posso construir. Então, no R ele consegue trabalhar muito melhor. Assim, ele dá uma surra no Pandas. Pandas apanha feio. Só que tem muito mais gente trabalhando com Python, tem muita mais gente usando Pandas. E mais importante do que a documentação que é produzida, o R tem uma comunidade por trás, é o Stack Overflow. Você tem muito mais soluções resolvidas, problemas resolvidos no Stack Overflow. Para o Pandas, para o Matplotlib e Python, no Stack Overflow, do que tem, por exemplo, para o R, para o ggplot, por exemplo. E o teu hardware que você usa lá atrás também, qual é? O hardware? Você falou que tinha um hardware específico que o software não cabia. Sim. Vamos lá. A gente estava tentando fazer isso subir como um serviço era um serviço na Azure. Só que o modelo estava com 6 GB. O serviço da Azure não suportava aquele modelo. Você falou que tinha um hardware físico. Também tem isso. Então, esse hardware físico, eu queria saber qual é ele. Se você Era GPU? Não, era... Isso é para FGPA? Não, era para reconhecimento de imagens. A câmera tinha que tirar fotos e já tinha que determinar uma área naquela foto, retirar aquilo e salvar. Porque ela passava, é um drone que passa horas voando. E ele não conseguia, eu não consigo botar uma rede neural para processar aquela imagem em tempo real. O que a gente utilizou foi o Cascades para identificar apenas features da imagem. Isso aqui me interessa. Pega essa foto e guarda. Isso que você falou é o que? Isso aí é um produto? Cascades? Cascades é um algoritmo da suíte OpenCV. É o que é utilizado para... tipo um plugin do OpenCV. Exatamente. Tal como tem o sklearn, que é uma suíte de algoritmos, alguns desses algoritmos aqui eu trouxe do sklearn. Estão aqui em cima. Mouse aqui. Está aqui, sklearn. Olha só, para calcular mean squared error, eu tenho aqui a biblioteca de métricas do sklearn. Para label encoder, para eu pegar variáveis assim como sexo, masculino e feminino, ele transforma isso em variáveis numéricas, utiliza o label encoder. Para fazer aquela escala que eu falei, quero pegar peso, que pode até 130, 140 quilos, valores 0 a 1. A procedure, mean mass scalar,
da biblioteca de pré-processing do Scala. Então, o OpenCV também tem uma série de bibliotecas, é uma suíte de bibliotecas, e cada uma delas tem um conjunto de algoritmos que você pode usar. O Raf Cascades é uma dessas bibliotecas do OpenCV. Eu tenho mais dúvida. Tem o OpenCV, tem o TensorFlow e tem, não sei falar direito, essa Articulane. Aí, quando usar cada um desses três, no caso? OpenCV é para imagem. Se você tem imagem, a primeira coisa que você vai querer fazer é tentar utilizar o OpenCV para ver, porque ele é muito barato. Assim, em termos de computacionais, ele é barato. Existe pouco hardware. Existe pouco hardware, pode ser CPU. E uma CPU. Eu tenho a solução de reconhecimento de rosto que roda em Raspberry Pi. Pra você ter ideia. A Scala tem toda uma suíte de algoritmos que servem para processar textos, números. TensorFlow, ele não tem algoritmo. Ele oferece um conjunto de ferramentas que você pode construir programas com ele, quase como se fosse uma nova linguagem de programação. Tensores. Ele te oferece ferramentas bem básicas para você utilizar. Álgebra linear e construir uma rede neural. O Keras é uma biblioteca que roda em cima do TensorFlow. Ele utiliza o TensorFlow, só que ele constrói dentro do Keras, utilizando essas ferramentazinhas do TensorFlow para construir ferramentas mais complexas, como esse modelo sequencial, um denso, esse LTSM, que estamos para calcular. Long short term. É que eu já vi alguma literatura que o pessoal mencionou o TensorFlow para reconhecimento de imagem também. Surge a minha dúvida, eu vou usar o quê? O OpenCV ou o TensorFlow? Depende, porque reconhecimento de imagem é um campo vasto. Então, a primeira pergunta que você quer fazer é o seguinte: você quer classificar ou detetar? Pensa naquela divisão que eu mostrei na das primeiras slides, onde você tem algoritmos preditivos. Você pode ter regressão, que é para variáveis contínuas, que é medir a temperatura. Dizer qual é a temperatura que vai fazer. Vai fazer 1.5. Será que ele consegue prever 1.5? Ou classificadoras. Ele vai dizer se o bebê que vai nascer é menino ou menina. Eu tenho dois valores. Eu posso ter, vai prever o modelo de carro que está passando. Eu tenho 100 classes diferentes, mas classes distintas. Eu não tenho um corte meio, entendeu? A mesma divisão eu tenho para imagem, reconhecimento de imagem. Eu tenho classificação da imagem e detecção. Da mesma forma, são campos diferentes. Classificar é pegar uma imagem inteira e dizer... Já foi coletado, no caso. É uma imagem coletada, ou que você pode capturar na hora numa câmera e dizer, nessa imagem eu tenho um cachorro? Você mesmo já determinar qual é aquela imagem. O que tem dentro daquela imagem? Agora, eu não estou fazendo classificação, eu estou dizendo o que tem dentro. Eu só não estou te dizendo onde. Quem vai dizer onde é a detecção. Miguel, excelente tema. Carlos falando Data Science. Eu vou partir para o nosso sorteio. Carlos, muito obrigado. Agradeço aí a tua participação. Obrigado a todos.